Olá, eu sou a professora Gerlane Carneiro, vou ministrar a disciplina de Noções de Desenho Arquitetônico e Construção Civil. Eu sou formada em arquitetura, tenho alguns anos que trabalho com obras e trabalho também com projetos de arquitetura. E nós vamos adentrar aqui por dentro das linguagens, das simbologias que são usadas dentro do projeto arquitetônico, né? Por que essa disciplina? Na realidade, essa disciplina ela é importante porque nós vamos apresentar, né, uma edificação. Essa edificação, antes de virar um projeto executado, uma edificação, ela foi um projeto arquitetônico. Então, nesse caso, nós precisamos saber essa linguagem. Explicar uma escada, explicar um guarda-corpo, alguns elementos que são importantes. Então, aqui, etapas do projeto. É importante conhecer a linguagem do projeto arquitetônico com seus símbolos e convenções, assim como para saber ler e escrever corretamente. Nós temos a necessidade de conhecer regras de gramática, né? Então, nesse caso, se para aprender a falar português nós temos que estudar a gramática, então, para nós aprendermos a ler um projeto arquitetônico, nós devemos estudar sobre essa linguagem, né, do projeto arquitetônico. Então, aqui nesse item 4, nós vamos ver aqui essas etapas do projeto. Nós vamos ter escolha do lote ou terreno, né? É importante levar em consideração alguns itens como localização, edificações vizinhas, posição em relação ao norte, situação topográfica do lote, né, feito pelo topógrafo, afastamentos exigidos pela prefeitura, índice de ocupação e resistência do solo, né? Nesse caso, a questão da localização, nós vamos observar para ver se tem uma boa localização, questão do terreno, né? Nessa localização também nós vamos ver a questão da situação de fluxos, né, de pedestres e de carros, como que se dá esse fluxo aí, se essa localização nas proximidades, se ela vai ter atendimento de escolas, de supermercados, farmácias, né? Esse tipo de cadeia que alimenta, né, um bairro, as necessidades. Edificações vizinhas. Verificação aí da questão se não há conflitos com edificações vizinhas, se não existem edificações que vão estar impedindo a ventilação ou fazendo muito sombreamento. Posição em relação ao norte, verificar a frente do lote para poder identificar a orientação, né? Onde está a posição do sol, para a gente identificar esse norte aí. Situação topográfica do lote. Nessa situação topográfica, procura-se escolher um terreno que você não tenha que ter uma dificuldade com a questão de fundação, com a questão da própria execução da obra, da implantação da obra do canteiro, né? Afastamentos exigidos pela prefeitura, né? Vai verificar o tamanho do lote e o que se pede em relação a esses afastamentos que nós chamamos de recuos, né? O termo técnico desses afastamentos a gente chama de recuos. Os recuos que são os becos, os quintais da casa, as partes frontais, né, a frente da casa, e os fundos da casa, e os becos, as laterais, né, são os recuos, tá bom? Os afastamentos exigidos pela prefeitura. Porque de repente você quer fazer um empreendimento e os afastamentos que a prefeitura exige, né, vai fazer com que o empreendimento fique muito pequeno, algo do tipo. Então, já tem que ir pensando nisso aí, tem que dar uma olhada na norma no uso do solo da prefeitura, da cidade, para verificar como que pode usar aquele terreno naquela localidade. Índice de ocupação, né? O tanto que você vai poder usar do solo, tá? Por exemplo, além dos recursos, tem uma quantidade máxima que você pode construir, que você pode subir. E também aí resistência do solo, questão do tipo de solo que você tem, de dureza do solo, né? Que nós temos aí para fazer as fundações, né? As fundações mais simples,
são mais benéficas porque não encarecem tanto o empreendimento. Já uma fundação mais, um solo mais mole, né, exige que a gente faça uma fundação mais profunda, né? Então a gente acaba gastando bastante nesse tipo de fundação. Então é interessante verificar aí, né, se é um solo que dá para trabalhar, se não é um solo encharcado, se não é um solo de mangue, algo do tipo. Então nessa parte de resistência do solo, que a gente vai observar, né, esse tipo de solo que nós temos aí para já imaginar, escolher o tipo de fundação. Mas não se engane, nós precisamos de um profissional na área de solos para ele identificar o tipo do solo. Item 4.2, compra do lote. Você vai certificar-se de que toda a documentação está correta e passar imediatamente a escritura para o nome do comprador. Atenção, não compre um lote sem visitá-lo antes. Primeiramente, por todos esses itens que nós vimos no slide anterior, tá? Que é importante você observar. Assim você evita de comprar um brejo, parte de um lote ou um morro, né, que é muito inviável para uma construção. Uma área preservada, que seja uma área de... Essa área preservada é uma área de preservação permanente do IBAMA, da parte ambiental da cidade do estado. Uma área aterrada, que também, né, você tem que limpar para poder fazer uma fundação e dá bastante trabalho, né, para fazer essa retirada de terra. Ou de proteção de mananciais. Observar se não é uma área de proteção de mananciais, se existe manguezais ali próximo, se a cota de arrasamento de um manancial não está muito próximo ali. Existe uma lei que legisla sobre esse tipo de situação, então fica praticamente inviável uma construção nesse tipo de situação. Localize o terreno mostrando na planta aprovada pela prefeitura e veja se tem saneamento básico, importante, né? Saneamento básico, parte de rede e esgoto, okay? Abastecimento de água. E serviços tais como nas ruas abertas, né? Luz, água, transporte coletivo, estabelecimentos comerciais, próximos, etc. Antes de comprar, vá à prefeitura e verifique se o loteamento está aprovado e se o cronograma de obras está sendo cumprido. Se a área for utilidade pública, poderá ser desapropriada. Então, se localizado em zona urbana, o loteamento depende da aprovação de vários órgãos públicos. Se for comprar chácaras ou sítios, informe-se primeiramente na Delegacia Regional do INCRA para ter certeza de que a área está em zona rural. Aí o passo seguinte é o cartório de registro de imóveis, tá? Você vai conferir se o loteamento está registrado e não se esqueça de pedir uma certidão de propriedade com negativa de ônus e alienações desse imóvel. Isso prova que o imóvel está desembaraçado e quem é o verdadeiro proprietário. Item 4.3, contratação de um arquiteto ou profissional, né? É de fundamental importância a contratação do profissional de arquitetura, até mesmo antes da negociação do lote, quando ele poderá orientar para a escolha adequada do terreno. Justamente por todos os itens que nós vimos anteriormente. Encomenda do projeto, né? Item 4.4. Antes de dar início ao projeto de arquitetura, é necessário uma conversa detalhada entre o cliente e o arquiteto. Neste momento, o arquiteto solicitará ao cliente o uso do solo. O arquiteto pode solicitar do cliente o uso do solo ou, nesse caso também, o próprio arquiteto ele busca essa informação diretamente com a prefeitura. Algumas prefeituras elas têm esse uso do solo disponíveis em PDF no próprio site da prefeitura. Então tá, e o levantamento topográfico, importantíssimo, né? Antes do projeto arquitetônico, sempre vem o levantamento topográfico, que deverá ser executado por um topógrafo, tá? Nesta etapa, o profissional colherá dados do cliente, conhecerá suas necessidades e expectativas para a elaboração do programa de necessidades, colhendo todas as informações necessárias para dar início ao qual chamamos de estudo preliminar. Então, nesse programa de necessidades, né, é feito um listamento
dos desejos, né, de toda a família ou da pessoa que está contratando, se for para um imóvel comercial, né, o que é que ele deseja. Por exemplo, ele precisa, quero que tenha um grande hall, quero que tenha salas para isso, para aquilo, quero que tenha uma área para café, quero que tenha uma cafeteria, uma lanchonete dentro, enfim. Se for uma casa, a pessoa vai, eu preciso que tenha tantos quartos, que tenha um quarto para hóspede, que em cada quarto tem um banheiro ou não. Vai exemplificar a necessidade daquela família, o que aquela família já esperava desse projeto. Então, esse é o levantamento de necessidades. Hoje também a gente chama muito de briefing, esse levantamento de necessidades, tá? Então, após essa encomenda, esse briefing, esse levantamento de necessidades, né, do programa de necessidades, nós vamos partir aí, vamos fazer um estudo preliminar, tá? E depois do estudo preliminar, nós vamos para o anteprojeto. Então, antes do estudo preliminar, tá? Vamos lá. Esta é uma etapa preliminar, né? O estudo preliminar é realizado em conjunto com o cliente para que o arquiteto possa compreender suas necessidades e anseios para a futura casa. No levantamento são definidos os conceitos preliminares norteados da proposta que será desenvolvida. Objetivos, né? Programa de necessidades, padrões básicos dos sistemas construtivos e acabamentos. Encomenda do projeto. Antes de dar início ao projeto de arquitetura, é necessária uma conversa detalhada entre o cliente e o arquiteto, né? Nessa etapa, o arquiteto ele vai colher as informações e fazer o programa de necessidades, né? No qual a gente elenca e enumera os pedidos do cliente, né? A gente conversa com ele, vê tudo que ele está ansiando, né, nesse projeto, tá? Neste momento, o arquiteto solicitará ao cliente o uso do solo fornecido pela prefeitura e o levantamento topográfico, que deverá ser executado por um topógrafo. Esse uso do solo, normalmente, o arquiteto ele já tem, né, ele atua na cidade, em determinada cidade, ele já tem esse uso do solo nos arquivos dele, no escritório, no computador, tá? Então, nesse uso do solo aí, a gente vai ver todas as questões de afastamentos, tá? Dos recursos, quanto que a gente pode ocupar, a taxa de ocupação do solo, taxa de permeabilidade, tudo isso aí a gente vai estar vendo no uso do solo, código de obras, código de urbanismo, a gente vai estar vendo essas informações referentes ao projeto, à área quadra. Nesta etapa, o profissional colherá dados do cliente, conhecerá suas necessidades e expectativas para a elaboração do programa de necessidades, colhendo todas as informações necessárias. Após essa fase, quando está pronto o zoneamento, quando o arquiteto e o cliente chegam em um consenso sobre o zoneamento do projeto, né? Qual local que fica cada ambiente. Então, a gente vai partir aí para o estudo preliminar. E aqui tem uma observação, né? Antes do estudo preliminar, temos uma etapa de levantamento, que também chamamos popularmente de briefing. Esta é uma etapa preliminar realizada em conjunto com o cliente, para que o arquiteto possa compreender suas necessidades e anseios para a futura casa. No levantamento são definidos os conceitos preliminares, norteadores da proposta que será desenvolvida. Objetivos, programa de necessidade, padrões básicos dos sistemas construtivos e acabamentos, né, que são resolvidos ao longo do projeto, mas nessa parte a gente já pode ter uma ideia nesse momento. Item 4.5, estudo preliminar. A partir do momento que o arquiteto fica ciente dos objetivos e necessidades de seu cliente, ele começa a elaboração de um croquis, ou melhor, de um esboço, que dará início à nova fase denominada anteprojeto. É na fase de estudo preliminar que o cliente recebe a primeira proposta de projeto. E geralmente, hoje em dia, nós estamos apresentando, nós arquitetos, apresentamos esse trabalho já em uma perspectiva 3D, né? Plantas humanizadas, vistas e layout conceituais, ou seja, a gente já entrega esse material, já mostra esse material para o cliente, de forma que o cliente possa entender que quando você apresenta uma planta baixa para o cliente, ele fica confuso, né? Quando você apresenta uma planta humanizada, ele já consegue compreender mais claramente do que se trata a proposta, né? Porque lá você vai ter, nessa planta humanizada, nós vamos ter o layout, né? Vamos ter toda a disposição dos móveis, nós vamos ter lá toda a disposição dos móveis, então fica bem mais fácil para ele entender a questão do zoneamento, todo o projeto aí. Após a análise do terreno, definição da área a ser construída e também do levantamento da legislação local e restrições do condomínio, né?
As soluções iniciais apresentadas são desenvolvidas com base nas necessidades identificadas no levantamento. Aqui a gente tem um croquis. Esse croquis é do arquiteto Vila Nova Artigas, né, a Casa Martirani, de São Paulo, 1969. Então, notem, é um croquis que foi feito à mão, tá, para apresentar ao cliente. Então, essa fase aí, a gente não usa, não é um desenho técnico ainda, tá? Só para apresentação e aprovação do cliente, para poder partir para a etapa seguinte, tá? Item 4.6, anteprojeto. É um projeto desenhado, na realidade, né? Seguindo todas as normas do desenho técnico da ABNT. Note que no slide anterior aqui, a gente tem ele em forma de croquis, né? Um esboço simples, mas já caracterizando, né, o projeto, norteando aí. Já nessa fase de anteprojeto, a gente vai trabalhar com ele todo dentro da norma, né? Já planta baixa, definição das linhas, todas usando tudo dentro da norma, né? Então, nós temos aqui uma planta baixa, está com a orientação do norte, né? Nós podemos ver aqui a rua, identificação dos cortes, conforme nós vimos, corte longitudinal, corte transversal, planta toda cotada, está na escala 1:50 e é uma planta baixa. Então, ela é uma planta baixa térrea, porque quando a gente tem só essa denominação de planta baixa, logo a gente já sabe que ela é uma planta de um andar, de um pavimento.